Ele fez uma pergunta aqui, ó. Pergunta... não é pra você, né? Mas eu vou perguntar mesmo assim. Pergunta pra uma mulher na rua se ela prefere ter a medida protetiva na mão ou uma Glock. Aproveitando o podcast semana passada, que foi sobre defesa pessoal, eu vou concordar com você. Se eu fosse mulher, eu ia preferir ter a quadrada lá do que até a medida restritiva. Ia ter também a medida restritiva, mas de preferência com a quadrada. Eu não sei bem sobre isso. Se você não tiver opinião formada, não tem problema não é obrigado a responder. Na verdade, eu sou CAC. Ah, é? Sou. Olha aí, ó. Mas por puro... só pratiquei uma situação específica. E eu fiquei curiosa, fui fazer e eu achei que numa situação de limite, talvez a coisa seja mais difícil de fazer do que para quem não tem treinamento habitual. Sim. Então, banalizar isso, eu acho que colocar armas na mão de mulheres que não vão ter oportunidade de praticar, de fazer um curso decente, de defesa pessoal decente, numa situação de estresse, de acabar morrendo com ela arma com a própria arma. Sim. Porque o que eu sei sobre isso é, se você tem uma arma, você se torna alvo. Começa por aí. Se você tira a arma, você tem que atirar para matar. E a gente tá falando de mulheres que não conseguem sequer processar o marido, que dirá atirar no pai dos filhos dela. Verdade. Então, assim, não vejo isso como uma solução para os crimes do dia a dia. A maior parte das agressões vem de membros da família, gente próxima. Não... É uma coisa que o pessoal... Eu sou a favor do armamento, né? Pra mim, todo mundo tinha que ter o direito de ter sua própria arma. Eu vejo um problema nessa banalização que teve nos últimos tempos, porque é o seguinte, a pessoa precisa entender que a partir do momento que ela coloca uma arma na cintura, ela precisa estar disposta a usar, e saber usar. Não é só ter a arma na cintura. Teve um caso que aconteceu, acho que foi ano passado, que o cara tava na porta da casa dele, ele era CAC que tava com a arma na cintura. O cara chegou pra assaltar ele morreu com a arma na cintura, porque ele não soube usar. Então, assim, realmente, você tem arma na cintura, você tem que saber que você vai usar. Se você não tem coragem de usar, nem usa, porque você vai acabar se matando. É um objeto feito exclusivamente para matar. Ele não tem outra função. É feito para matar. E você tá ali no stand de tiro, numa situação controlada, com um alvo parado ou móvel, que seja, é uma situação completamente diferente de estar numa situação limite. Então, no meu curso de defesa pessoal, o meu mentor, que é meu treinador de Muay Thai, me ensinou que a primeira aula foi sobre: Carol, não reaja a não ser você esteja em situação limite. O primeiro passo para desarmar o agressor é ser boazinha. Não bate de frente. A discussão tá ficando acalorada, volta atrás. Dá o deixa disso. E isso ajudou muito na minha vida em diversas situações. Opa, não, peraí. Não, vamos conversar. Eu estava exposta ali em situação de risco. Em diversas situações. Então, assim, por que eu aprendi isso? E isso me salvou de situações, mas tem que ter um autocontrole, né? Pra saber, opa, peraí, essa discussão tá ficando acalorada demais, eu vou ter problema, deixa eu recuar para dar tempo dessa pessoa se acalmar. Então, quando eu fiz defesa pessoal, eu fiz com jiu-jitsu e Muay Thai, a gente partiu para as técnicas de defesa efetivamente só quando já estava naquela situação. Já fui agredida. A pessoa já tá em cima de mim, já tomei o soco na cara, já não dá mais para sair, não dá mais para correr. Então, eu acho que é importante saber disso. Uma mulher não vai pegar uma arma e atirar no parceiro amoroso dela sem ela estar numa situação assim, extremamente descontrolada. E, de repente, ela se arrepende. Então, a questão da arma exige um treino, não pode ser banalizado. Tem que ter um acompanhamento psicológico importante. Porque a gente vê, gente, todo dia, briga de trânsito. Para cada 2 casos da pessoa que se salvou com a arma, você tem 80 casos de acidente, de suicídio, da arma que alguma criança pegou e disparou. Então, as implicações são muito sérias para ser tratado como uma questão banal ou de a favor ou contra. Tem que ter uma reflexão um pouco mais profunda, ao meu ver. Sim.
Mas se eu fosse mulher, eu preferia ter do que não ter. Tem até uma frase, até pesquisei aqui pra mencionar. Tem uma frase famosa de propaganda de arma nos Estados Unidos antigamente, no século XIX, que falava assim, ó. Deus fez os homens diferentes. Sam Colt tornou-os iguais. Que no caso, assim, a mulher, ela é fisicamente, geralmente, né? Inferior à força do homem. Né? Então, bom, numa situação, como você disse, a situação limite... Se eu fosse mulher e tivesse uma situação dessa, tudo que eu tivesse à mão eu usaria pra sobreviver. Ah, sim, não. Em questão de sobrevivência, Mas, de fato, você falou bem, né? A questão do preparo, de saber usar. Porque, assim, eu não sei quem tá acompanhando aí, mas quem já teve a oportunidade de atirar, né? Que já pegou um revólver, uma pistola na mão, pra municiar ali o magazine e tal. Não é uma coisa simples, né? Não é de jeito nenhum. Arma. Não é de jeito nenhum. Pra quem nunca fez isso e pegar ali na hora, não vai saber usar. Né? Tem que pelo menos aprender o básico, no mínimo, né? De preferência treinar, né? E saber mais a respeito, né? Então, de fato, é importantíssimo. E ter um controle emocional para não usar aquilo numa briga de vizinho, né? Pelo amor de Deus. E a pessoa tá de cabeça quente. A pessoa que consome álcool, por exemplo, ela não pode andar armada. Sim. Não adianta, não pode. Deveria ser um pré-requisito. Porque tá ali, tá bebendo, tá no bar, tá armado. Gente, a chance disso virar uma tragédia é imensa. É imensa. E acaba sobrando para os inocentes, como a gente viu aqui em Ribeirão Preto esses dias. Um músico foi baleado saindo do trabalho dele porque 2 bananas estavam brigando armado. Um menino jovem. Tinha nada a ver com a história. Nada a ver com a história. Mas aí envolve também outras coisas, né? O pessoal também não é maluco, né? Não rasga dinheiro, não come cocô. Se tivesse um código penal daqueles lá, duvido que a pessoa também ia sair atirando do nada. Mas é outro papo, né? Vamos deixar pro outro dia, que a gente já falou bastante. Né? Ninguém me aguenta mais a minha overdose, né? Até, inclusive, a gente falou um pouquinho lá no começo, e um cara até comentou e falar sobre a questão da Suprema Corte, né? Da questão da Constituição, né? De que tá sendo deturpado, não sei o quê. Mas vamos deixar para um outro dia, porque esse assunto dá para falar 3 horas só disso aqui. Dá sim. Dá pra fazer um outro podcast só sobre isso. Só sobre isso daí.